Aí, Leverkusen demitido do Santos depois da derrota no Clássico Paulista, derrota para o São Paulo. A diretoria do Santos anuncia que o Leverkusen está demitido. Se voltar um pouquinho no tempo, a gente lembra como é que essa semana começou tumultuada, com a demissão, voltaram atrás, não foi oficial, enfim, ele chegou a ser demitido, foi recontratado. Rodrigo Bueno, será que agora não tem volta? Leverkusen não é mais o técnico do Santos. A gente está aqui no estúdio, chega a informação. O site oficial botou. O que a gente pode imaginar? O site oficial do Santos anunciando essa saída. Não, Rodrigo Bueno e Fábio Azevedo. Aí que está toda a diferença. Agora é o Santos que anuncia. Da outra vez não foi o Santos não oficializou isso. Agora são os meios de comunicação. O Santos, a instituição Santos Futebol Clube, anuncia a saída. Leverkusen não é mais técnico do clube. Modesto Roma, ele negou que tivesse demitido em algum momento. Ele fez uma reunião, houve uma reunião, nessa reunião ele ficou de conversar, ele disse que não demite ninguém por telefone, né? O Santos tinha feito uma partida ruim ou não tão boa contra o Sport fora, ele estava em deslocamento, então ele disse que não tinha nenhuma demissão certa, então ele nega que tenha demitido o Levir na outra semana. Agora, dessa vez, eu imagino que ele tenha tido o jogo no Pacaembu, cidade de São Paulo, tem deslocamento para Santos, certamente ele já encontrou pessoalmente. Não, no texto diz que ele já comunicou ao Levir. Não, comunicou, pode ser por telefone, WhatsApp, não. Pessoalmente, é o estilo do Modesto. Então, ele nega a demissão da outra vez, dessa vez aqui está claro. Então, se acontecer alguma reviravolta, realmente vai ser uma coisa realmente de maluco. Então, dessa vez é definitivo. Aí a gente pode questionar. Os jogadores, de qualquer forma, mostraram solidariedade ao Levir naquele episódio, na outra semana. Só que em campo não mostraram. Especialmente no primeiro tempo, o Santos foi um time muito apático, né? Um time com pouca vontade. Os jogadores do Santos estão aí numa greve de silêncio, né? Abraçaram o técnico, meio que rompidos com a imprensa e tal. Mas em campo você esperava uma atitude diferente, não aconteceu. Então, talvez, diante disso, a pressão é muito grande em cima do Modesto Roma, porque ele bancou, mas tem muita gente fora na diretoria ali que já queria o Levir. Boa parte da torcida, vamos falar a verdade, né? As críticas ao trabalho do Levir são grandes, muito por falta de trabalho. Eu falei que as críticas ao trabalho, críticas à falta de trabalho. Então, numa semana como essa, o Santos brigando pelo título ainda matematicamente. Muitas folgas, né? Nessa semana, 2 dias de folga. Alguns jogadores ali numa situação um pouco difícil, o Zeca, né, depois já meio que já querendo se desligar do Santos, 2 treinos não apareceu depois dos 2 dias de folga, então muita gente vinha questionando a quantidade, a carga de trabalho do Levir. Aí já é informação um pouco mais antiga, o Internacional, por exemplo, chegou a sondar o Levir, abriu mão do trabalho dele achando que ele estava ultrapassado, um técnico que já tem métodos um pouco mais antiquados, e quem trabalha no Santos, jogadores, imprensa, a comparação com o Dorival é inevitável. Com o Dorival se trabalhava mais e de uma forma mais moderna. Então tudo isso vai chegando, vai acumulando, chega para a diretoria estava ali numa situação desconfortável. O Santos, bem ou mal, ainda tinha condição, né? O Corinthians derrapando tinha condição de ser campeão brasileiro, ainda tem matematicamente, mas desperdiçou muitos pontos bobos, né? Mesmo com o Levir, né? Pontos, vitória, a gente vai lembrar aqui de alguns jogos aqui que o Santos perdeu pontos. E mesmo o Santos, em partidas que ganhava pontos, não convencia. Então, é meio que inevitável, demorou demais, acho, até a saída do Levir diante de todo esse cenário. E agora, a derrota de um clássico, sempre tem um peso maior. O Santos não perdia no Pacaembu desde 2014, desde a derrota para o Ituano no Campeonato Paulista, quando o Ituano foi campeão. Era muito tempo, uma invencibilidade muito, muito grande, o Santos mal empatava, ganhava de todo mundo no Pacaembu. Hoje, fim dessa invencibilidade e o fim da era Levir. Fábio, aquela notícia, os jogadores não vão falar na zona mista, os jogadores do Santos não vão atender a imprensa, acho que já era um indício, Eles já vêm fazendo isso. Não, eles já vêm fazendo isso, não era uma demonstração de que eles não estão satisfeitos com o que vem sendo publicado. Essa é a minha leitura. Agora o Elano vai até o final do ano. E depois? Tem que se aguardar uma eleição. Então o Santos sabe até dezembro o que vai acontecer. Depois de dezembro, só o resultado da urna vai dizer o que vai acontecer. Agora, o Elano é o treinador do Santos, interino. Interino, o Leverkusen também dizia que todo treinador era interino. Agora, não fica estranho recontratar depois daquela confusão? Passa uma ideia, estavam esperando que a próxima
derrota, mas diante de todo aquele cenário, não era oportunidade, então, para demitir de uma vez? Ou não? Recontrata aí, vamos esperar, perde um clássico, realmente não serve mais. Não entendo a mentalidade da diretoria do Santos, então. Não aproveitou o movimento, já tinham saído em todos os veículos, que ele não era mais o técnico do Santos. Eles fizeram um movimento, então, para manter o Levi e na derrota seguinte ele não serve mais? Então, a informação, o Modestão, para quem não sabe, ele tem diploma de jornalista, né? Não estou dizendo que ele é um jornalista atuante, né? Mas ele conhece. Ele classificou a informação, o que foi vazado de demissão, como uma barrigada. A gente sabe, é um termo jornalístico, barriga é quando você dá uma informação e a informação não procede, não é verdadeira, e de fato, pelo que consta, ele não tinha sido demitido de fato. Poderia até ter tido uma ideia, discussão sobre isso, a demissão não aconteceu. Então, página virada, agora sim a demissão está consumada, o próprio Modesto aí que a gente está vendo nas mídias do Santos e tudo mais, confirmado. O Elano é um cara muito promissor. Dentro do Santos, já há um bom tempo, o Elano está sendo preparado, identificação com o clube, é um cara que, digamos, faz o que a diretoria quer. Ele comandou aí nesse intervalo entre Dorival e Levi. Até teve uma polêmica, foi um período curto, mas uma certa polêmica, porque ele mudou bastante o Santos atendendo pedidos da diretoria. Então o Elano é um cara que vai assumir e vai fazer o que a diretoria quer. Põe o jogador que a diretoria quer, afasta o jogador que a diretoria não quer. E o dia que a diretoria não quiser, o Elano é o primeiro a ir pra rua. Ah, claro. Mas nesse momento o Elano é aquele cara, é o profissional que tá ali para fazer o que a diretoria quer com o time. Vai ser assim até o fim do ano. Tudo bem. Então o Elano está sendo preparado para ser o técnico do Santos. Talvez ainda a avaliação é que ele não esteja totalmente pronto para assumir esse cargo de forma efetiva. Mas ele vai continuar. Numa dessas, vai que ele consegue aí uma sequência de bons resultados, como ele conseguiu da outra vez, e pode recolocar o Santos na briga pelo título. Ainda tem a rodada, de repente o Corinthians tropeça aí diante da Ponte, depois tem o derby Corinthians e Palmeiras, o Corinthians que é o líder pode muito bem perder do Palmeiras, então o Santos ainda tem chance, ainda pode sonhar, né? Só tem o Campeonato Brasileiro, não tem mais Libertadores para dividir a atenção. De repente o Santos ainda consegue tirar alguma coisa da cartola, mas precisava mudar a atitude. O time do Santos em campo, já há algum tempo, digamos assim, deixa a desejar. E agora, depois desse jogo contra o São Paulo, em que a atuação foi muito abaixo da crítica, apatia, desinteresse, e mesmo o Levi parece um pouco entregue, às vezes, na beirada do gramado. Hoje no Clássico deu para ver isso. O time não reage, ele também não reage. Então, acho que o Modesto, depois de ouvir seus parceiros que criticavam tanto o treinador, ele, mesmo talvez contrariando um ou outro jogador ali, porque o Levi é um cara legal, né? É a mesma coisa assim, o Dorival é legal, né? Muita gente foi lá cumprimentar o Dorival, do gente do Santos, deve ter saudade. O Levi também é um cara legal, entrevistas bacanas, a gente gosta dele. Só que o trabalho dele não vinha agradando, não vinha convencendo. E hoje a exigência de um treinador na elite do futebol brasileiro é maior. Houve um tempo, não faz tanto tempo assim, que o treinador, vamos, pega, um treinador bate palma, motivador, vamos lá, não sei o quê. Isso ainda passava no futebol brasileiro. Ainda tinha gente que conseguia ali, o técnico amigão, o técnico paizão, abraçava os jogadores, fazia uma corrente, reza um Pai Nosso ali, vamos lá, moçada. Isso hoje não funciona. Os jogadores estão mais exigentes. Os jogadores percebem quando o técnico tem tempo para treinar e não treina. O time não evolui, o dia a dia, o treinamento tem que ser cada vez mais próximo, mais parecido com o jogo. O do Levi parece que já não é. Então, os dirigentes já são mais bem informados sobre isso e tudo pesou, então, contra o Levi. Acho que o Levi, de fato, precisa agora repensar a carreira dele. Se ele ainda quer continuar como técnico, não quer ser diretor, alguma coisa, ele precisa atualização, modernização, entender mais o que está acontecendo no mercado. Olha, a gente tem que fazer um rápido intervalo, mas na volta a gente segue falando da demissão do Levi Coupe, não é mais técnico do Santos, e a gente vai mostrar a entrevista coletiva do Levi logo após a derrota para o São Paulo, hoje no Pacaembu, onde o Levi já dava indícios do que aconteceria pela frente. Já estava indícios de insatisfação, já deixava claro que o ambiente não estava legal, parecia adivinhar que logo na sequência seria demitido.
Logo depois do intervalo, a entrevista coletiva aqui do Levir Coupe após a derrota para o São Paulo. A gente vai ter também a Nadine Bastos aqui no estúdio, esclarecendo todas as polêmicas do clássico São Paulo e Santos e também de Flamengo e Vasco. Fábio Azevedo, substituição do lugar a Nadine. Vai descansar, bom final de semana. Fica lá de olho, a Nadine vai estar aqui com a gente. Segura aí, intervalo é rapidinho e a gente vai ouvir o que o Levir Coupe disse logo após a derrota para o São Paulo. Segura aí, intervalo é rápido.